Tudo isso por conta daquilo que já conhecemos na nossa realidade cá em Angola. Cordiais saudações a todos. Eu me chamo Joaquim Cardoso. Hoje são 3 de março de 2025. Estamos numa época carnavalesca, numa época do carnaval, onde os grupos têm demonstrado as suas habilidades. Mas não tenho muito o que contar quanto a este assunto do carnaval. Os cristãos não comemoram o carnaval, dado as fantasias que lá predominam. Mas o que trago aqui não é sobre esta matéria. Hoje vou falar um pouco sobre a segurança privada em Angola. Nasceu em mim, não é? A vontade de falar um pouco sobre este tema, pois suscita algumas questões por parte de muitos. E eu, sendo alguém que eu venho exercendo esta atividade por algum tempo, resolvi falar um pouco sobre este assunto para dissuadir, para colmatar algumas dúvidas e alguns preconceitos que giram em torno deste trabalho. Primeiro, dizer que eu passei por a minha primeira empresa de segurança foi a Integrite. Praticamente esta empresa que forjou-me me concerne este trabalho. Depois beneficiei de alguma formação onde saí-me melhor, tive uma nota excelente, quer teórica, quer na área teórica, quer na prática. Indo no tema, dizer que este trabalho de segurança, na verdade, é um trabalho que tem algum grau de preconceito muito elevado. Tudo isso por conta daquilo que já conhecemos na nossa realidade cá em Angola, de termos vindo desde algum tempo os nossos governantes a contratar pessoas que estarão a exercer esta atividade de segurança, não no geral, mas uma boa parte delas, na altura, isso creio que agora já mudou, pessoas analfabetas, não é? A gente já estamos acostumados. Esta é uma matéria que não é novidade para pessoas atentas, e dizem que essas pessoas, do ponto de vista de obediência, do cumprimento das suas atividades, são boas no que concerne o cumprimento da atividade de segurança, no cumprimento das regras de forma escrupulosa. Isto não é política, é apenas um reparo para melhor nos situar. Quer seja verdade ou mentira, mas pelo menos é o que a sociedade sabe. Dado esse contexto, isso leva a algumas questões, não é? Então, como é que é possível quando propaga-se e combate o analfabetismo, mas vemos ainda a contratação de pessoas analfabetas para exercer esta atividade de segurança? Isto fez com que a sociedade colocasse nas suas mentes, ou fosse formatada a pensar de que todo segurança é analfabeto. E também do lado, alguns combatentes dessa nossa guerra fratricida, por serem espejados e ser colocado ao abandono, não tinham outra atividade, tanto pessoas treinadas militarmente, então não tinham outra atividade que poderia ajudá-los na sustentabilidade não é, das suas vidas, não é? Então recorreram, obviamente, às empresas privadas para poder exercer esta atividade, e muitas dessas pessoas também, diga-se aqui, de passagem, também não tiveram aproveitamento acadêmico, porque muitos foram retirados das escolas para cumprir o serviço obrigatório, o serviço militar obrigatório. Mas já vindo nós para cá, dado a situação econômica e o contexto social, e o tecido social está gastado, sobretudo a franja social juvenil, então não tinha-se outra opção senão mesmo essa de poder também enveredar por empresas de segurança privada. Algumas foi mesmo por vontade, mas outros por circunstâncias da vida, como é o meu caso. Eu quero contar aqui uma história assim, de forma curta, como é que eu parei a este trabalho. Eu, na altura, dava aulas em alguns colégios e, posteriormente,
dado os magros salários também, que também é um assunto que será abordado num outro momento, aproveitei tirar uma carta de condução, depois imigrei para o táxi. Enquanto exercia o táxi, tive a infelicidade de raspar o carro de uma senhora naquela de fazer a ultrapassagem e pronto, exposto à oficina para podermos então custear os danos. O valor era muito alto e não tendo o valor, o dono do carro entendeu pagar para que eu pudesse me endividar. Conheci a casa dos meus pais, obviamente, e depois, não havendo possibilidade de poder retribuir esse dinheiro, porque o táxi não estava a dar para nada, então alguém ultimamente informou-me sobre conhecer uma empresa em que admitiam os motoristas. Esta empresa chama-se Integrity, está sediada aqui no Morro Bento, faço publicidade. Posto lá, a gente fomos selecionados, mas depois a infelicidade foi em ouvir de que não há vagas para motorista, mas apenas para vigilante. Uma vez que eu já estava numa situação de endividamento, o prazo que me fora dado já havia terminado, não tinha outra opção senão mesmo aceitar esta vaga. Pronto, assim acabei de entrar na segurança, com promessa de que mais tarde poderiam me trocar de função, mas isso não aconteceu. Este é um assunto à parte. Dando prosseguimento, dali acabei então saber um pouco sobre os meandres desta atividade. No princípio houve um receio tão enorme, sabendo já como é que funciona. Quando fora dela ouvia sobre ataque de segurança por aí, em confronto com os marginais, enfim, isso gerava algum medo, mas depois as tantas dentro dela pude ver de que afinal de contas não passa de meras falácias. E ali ficamos, não é? Fiquei, digo, eu e outros tantos colegas que acabamos de ficar como vigilantes. E neste percurso da vida, nessa experiência toda, pude ver muita coisa, umas boas e outras menos boas. Eu falarei destas menos boas e também depois das boas. Nas menos boas, começo por dizer que o que vi de menos bom neste trabalho é a desvalorização de segurança, nesse caso. É a falta de assistência do ponto de vista do uniforme, a falta de assistência da alimentação, às vezes as péssimas condições de trabalho, desde a cadeira onde o segurança senta-se, a guarita, e também a pressão psicológica que o segurança passa em pleno exercício sobre os próprios chefes que rondam, fazem visitas aos postos, e entre várias coisas que não me vem em mente no momento para poder enumerar, mas as principais são essas. E as boas é que estão ligadas à prudência, à organização, e que na qual de formal também, na verdade, a organização é uma realidade, porque esta atividade não dista-se muito da vida militar. Tal como sabem, os militares são muito organizados. Lá nos seus quartéis, eles têm uma disciplina e têm regras que têm de ser cumpridas de forma escrupulosa. O mesmo também está na segurança. Somos obrigados a manter a higienização para que tenhamos também uma atração por parte de outros clientes, de forma a atrairmos outros clientes. Este é um princípio muito exigido, tanto é que se tu não mantém a sua farda em condições, de forma limpa, a sua bota de forma engraxada, o seu cabelo bem cortadinho, a higienização toda ela bem feita, isso pode te custar algumas sessões que te virá a pesar no bolso, né? Subtrair-te no salário, exatamente. Mas há situações que às vezes nos escapam, porque imagine que você fez suas 24 horas, não é? E dia seguinte não há renda, você acaba dobrando. E muitas vezes já não há aquela força para poder, não é? As outras 24 horas, não é? Do prosseguimento do dia seguinte, o que não te possibilitará já manter a higiene como foi no primeiro dia, obviamente. Porque a motivação já baixa, o grau de motivação já baixa. E sabendo que também
A alimentação não é chegado a tempo e hora. Se chega tarde, mas já em estado de putrefação, então isso te desmotiva. O pouco que você lavou de casa ontem já acabou. Então são essas questões que norteiam esta atividade que trago hoje. Tem muito por ser dito, mas nem tudo me vem também assim, não é? Como eu quero, né? Pois é, mas é um assunto muito vasto, é uma gama muito vasta. O objetivo não é denegrir as empresas de segurança de forma nenhuma, longe de mim essa tendência, mas é poder partilhar um pouco com aquelas pessoas que têm ouvido dizer, entre aspas, sobre como é que é a segurança, mas que não conhecem a realidade. Muitas das vezes o que ouvem não são verdades, são inverdades. E poder também ajudar as pessoas para que percebam que nem toda aquela pessoa que exerce a atividade de segurança é atrasada, não é? Ou então parou ali porque mereceu, não teve privilégio de estudar, não. Há pessoas estudadas, hein? Se calhar vocês já podem perceber, quanto a mim, sem quiser auto elogiar, não é? Tenho algum nível de literacia, mas estou aqui a exercer esta atividade, obviamente não conformado, tenho a pretensão de procurar um melhor trabalho, mas de momento é o que tenho, com muito orgulho e sei que dias melhores estão por vir. Um dia as políticas do nosso país poderão mudar e aí valorizarão o quadro nacional. No entanto, dizer também que as empresas são várias e entre estas, cada uma opera da sua maneira, apesar de que os princípios quase não diferenciam-se de uma da outra. Quase que podem mudar alguns termos na aplicação, mas na aplicação é tudo igual. Pois é, se numa falam punição, noutra falam sanção. Então, tudo é mesmo a mesma coisa, são termos que são diferentes. Pois é, então, umas são mais exigentes que as outras também pela fragilidade econômica pagam atrasadamente e isso leva com que não exijam muito dos funcionários, ok? E outras que dão os honorários, os ordenados aos seus homens a tempo e hora, exigem mais, quer do ponto de vista da higiene e por aí. Também depois falarei num outro vídeo, o vídeo já está a se alongar, mas no outro vídeo falarei sobre os magros salários, o que está na base destes magros salários, enfim, tudo mais, para situar-vos melhor. E para terminar, apelar mesmo de que não confundam, não achem que todo segurança é analfabeto, está ali porque quer, não. Antes de julgar, procurem se informar melhor, se puder dialogar com pessoas que dominam melhor as nuances que norteiam esse trabalho, se calhar ficaria melhor para não ficar em fazer julgamento precipitado. Muito obrigado. Quero pedir a todos para que me sigam neste meu canal do YouTube, pois neste canal há novidades boas e sobretudo agora ainda que entendi falar sobre esse campo, esse assunto. Eu sou músico, na verdade. Pronto, às vezes as pessoas questionam, mas músico como? Nunca lhe ouvimos, nunca lhe conhecemos, tudo bem. Há muitos músicos em Angola que não são conhecidos, mas são músicos mesmo. E não são conhecidos por quê? Pela fragilidade da nossa indústria musical, da nossa cultura. Isso também será um assunto por ser abordado nos próximos capítulos. Muito obrigado, um bem-aja do vosso amigo Joaquim Cardoso. Como queiram, outros me chamam de Joaquim Candambala. Estamos juntos.